Sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Meu nome é Monique e hoje eu vou contar pra vocês o que rolou na entrevista que a Amber deu pra NBC News. Senta o dedo no like e vamos pro vídeo. A repórter, em alguns momentos, pegou pesado e leve ali com ela, mas eu achei que foi bem interessante a entrevista. A repórter citou que o Johnny Depp prometeu a Amber Heard humilhação global, total para a Amber, e perguntou como ela se sentia sobre isso. Lembrando que nessa primeira parte, ela faz isso. Ela faz uma grande pausa dramática, ela inclina a cabeça e faz uma inspiração bem forte. Ela respondeu que ele havia prometido realmente isso para ela e que ela contou isso em um dos seus testemunhos durante o julgamento. Ela ainda disse: "Eu não sou uma boa vítima. Eu não sou uma vítima simpática. Eu não sou uma vítima perfeita. Quando testemunhei, pedi ao júri para me ver como ser humano e ouvir as minhas palavras." Gente, eu vou deixar a minha opinião aqui quanto a essa parte da entrevista. Ela não respondeu a pergunta da repórter. Ela enrolou ali com um monte de caras e bocas. A nova estratégia da Amber é fazer parecer com que o júri pareça bobo e que a juíza foi tola, e ela está tentando argumentar agora que o tribunal tentou essencialmente confundir as pessoas, uma vez que o júri entendeu que as alegações dela eram falsas. E aí a reportagem traz meio que um título ali que é refletindo sobre o seu julgamento tumultuado com o Johnny Depp. A repórter ali cita como ela poderia estar nervosa durante o julgamento e como ela se perdeu no meio do julgamento por conta desse nervosismo. E que ela estaria nervosa durante a gravação daquela entrevista. Ela diz que sim, que ela estava no direito de falar. E a repórter perguntou se ela achava que poderia ser processada novamente por difamação pelo Johnny Depp. E ela disse: "Eu estou com medo, não importa o que eu faça, não importa o que eu diga, ou como eu digo, cada passo que eu dou apresentará outra oportunidade de silenciar mulheres." E aí eu vou dar outra opinião aqui. Ela podia ter respondido que estava com medo e ponto. Essas falas da Amber tá transformando isso em pontos negativos para ela, porque ela está fazendo outras declarações difamatórias contra o Johnny Depp. Ela está repetindo alegações na qual ela já foi julgada e perdeu. Fazer novas publicações ou republicar declarações anteriores que também são difamatórias, do jeito que ela está descrevendo, querendo dizer que o Johnny quer silenciá-la, é difamação. Eu não concordo porque ela teve semanas de testemunhos, gente. E então, analisando essas respostas da Amber, ela não foi silenciada, ela foi ouvida pelo júri. E o mundo inteiro assistiu a este testemunho. Então, certamente ela não foi silenciada. Não acreditamos, ou pelo menos eu não acreditei nela, o que é a minha humilde opinião. Mas, continuando, ela ainda diz, em resumo, em um processo de difamação, que ela fosse ouvida, não era para tirar a sua voz. E, na verdade, nos Estados Unidos, um processo de difamação é para compensar alguém e não para punir quem fez a declaração falsa. É isso que é difamatório, é esse ponto. É considerada uma afirmação falsa e as alegações por trás dessas declarações que são consideradas falsas. É, portanto, assinalado danos punitivos. A repórter cita que o casal já havia se divorciado e foi anunciado que tudo estava resolvido. Então, aparentemente, a vida teria seguido em frente, tanto para Amber quanto para o Johnny Depp. Mas depois ela teria decidido escrever um editorial. E a repórter pergunta: "Por que você fez isso?" Ela diz porque o editorial não era sobre o relacionamento com o Johnny.
Aí, então, gente, sobre quem era? Pra quem defende a Amber, comenta aqui embaixo. Eu tô super curiosa pra saber de quem ela tava falando no editorial. Provavelmente, então, era sobre sua ex-esposa. Se não era falando do Johnny, era falando da ex-esposa dela. Mas durante o julgamento ficou muito claro que o artigo se tratava do Johnny Depp. Mas lembrando que durante o julgamento ficou claro que o artigo realmente se tratava do Johnny Depp. Quem lesse o artigo pensava no Johnny Depp agredindo a Amber e ponto. Então a Amber responde que ela estava emprestando a voz dela para uma conversa cultural maior. Mas nós sabemos que as declarações da Amber sobre colocar sua voz em um grande movimento, ser a porta-voz, líder famosa desse movimento, ser embaixadora, é porque se especulava-se que ela apanhava muito durante o seu casamento com o Johnny Depp. E isso deixou muita gente chateada, porque o júri decidiu que essas alegações eram falsas. Então, apenas com base em falsas alegações, ela se promoveu. Tinha um apoio genuíno das redes sociais, da mídia em geral, tanto que o Johnny perdeu trabalhos que ele faria. E agora essa mesma mídia está percebendo que esse não é o jeito certo de se fazer. Na verdade, ela teve o apoio, o suporte de um movimento no qual ela não tinha alegações. Mas, obviamente, se as acusações são feitas contra alguém tão famoso quanto Johnny Depp, alguma coisa ia dar. Em resumo, a repórter pergunta se ela teve alguma preocupação no momento que ela escreveu o artigo. Ela diz que sabia que era importante para ela não fazer aquele artigo. Mas aí, quando ela estava ali no meio do caminho escrevendo, que ela pensou em tudo para não difamá-lo, até porque não era sobre ele. E ela disse que ela teve uma equipe de advogados para revisar esse artigo. Em resumo, ela disse isso. Ela diz que os advogados ainda chegaram a rever todos os rascunhos que ela escreveu e que foi uma surpresa para ela. Em resumo, foi isso. A repórter ainda disse que legiões de homens poderosos foram cancelados e perderam seus empregos. E ela faz uma pergunta: você queria que isso acontecesse com Johnny Depp? E ela diz: claro que não, não era sobre ele. E a repórter pergunta se ela queria que isso acontecesse com o Johnny Depp. E ela responde: claro que não, o artigo não era sobre ele. E aí a parte da entrevista que dói. Ela sabia sim que havia um risco de uma ação judicial por difamação. Partindo do ponto de vista que ela mesma está dizendo que tinha advogados ao lado dela. Talvez aqui só seja a minha opinião, mas o artigo sim era difamatório, porque ela escreveu, houve uma declaração definitiva de que ela era o símbolo do abuso doméstico. E não só nós, ou eu em particular, e o júri chegou a essa conclusão, de que ela estava difamando Johnny Depp. E ela ainda relembrou que a gota d'água veio depois de uma luta violenta em 2016, 6 dias depois que ela entrou com um pedido de ordem de restrição. Ela tirou foto e o TMZ e algumas emissoras de TV capturaram o momento exato em que a Amber foi fazer o pedido de restrição contra o Johnny Depp. Os policiais foram testemunhar em favor ao Johnny Depp e disseram que não viram nenhum ferimento na Amber. E a Amber, naquele dia em específico, não apresentou uma queixa formal contra o Johnny Depp. Lembrando, gente, que no julgamento do Reino Unido, o juiz não quis ouvir o depoimento dos policiais. Então a Amber diz que não cooperou com a polícia porque não queria que o fato ficasse conhecido. E ela ainda disse que não queria colocar o Johnny em apuros. A jornalista ainda pontuou que um funcionário da TMZ testemunhou no tribunal,
dizendo que o TMZ foi avisado sobre quando você ia para o tribunal pedir uma ordem de restrição contra o Johnny. Lembrando, gente, que os hematomas eram aparentes. E é óbvio que a Amber respondeu que não fez isso. Disse: certamente não fui eu que avisei, ou alguém que eu tenha em mente. Na minha humilde opinião, ela avisou sim ao TMZ. A repórter lembrou que houveram testemunhos de incidentes diferentes, de agressões diferentes partidas do Johnny Depp. Então a Amber responde que qualquer alegação que ela fizesse seria falsa. Independente do que ela dissesse, seria falso. A ladainha da Amber chega a doer. E de novo, gente, pelo que eu acompanhei no julgamento, se houvesse tantos hematomas, existiriam várias fotos de marcas e tapas que ela tomou. Houve um testemunho dela que o Depp teria tentado enforcar ela dentro de um trem que não fosse depor ao seu favor. Ela disse que o pai dela viu um dia que o Johnny empurrou ela, porque o pai dela não foi depor em favor da filha. Inúmeros vídeos teriam, mas testemunhas ao lado da Amber não teve. A Amber não teve nenhuma testemunha concreta nesse julgamento. E agora chegou a minha parte favorita. A Amber é perguntada sobre a doação de 7 milhões de dólares do seu divórcio, que ela havia prometido pela caridade. A repórter enfatizou aqui que durante o julgamento foi revelado e mostrado um vídeo de uma rede de TV da Europa, se não me engano, não me lembro o país, que ela já havia dito que ela doou o dinheiro para a caridade. A jornalista disse: acho que ali levantou questões quanto à sua credibilidade quanto ao júri. E que se a Amber não achava que os jurados sentados ali sentiram que ela estava sendo pega na mentira. A Amber disse que sentia que esse julgamento pretendia lançar calúnias sobre quem ela era como ser humano e que tudo era uma calúnia e que o objetivo do julgamento era acabar com sua credibilidade e chamarem ela de mentirosa de todas as maneiras. Nesse momento, a repórter diz que esse foi um julgamento e nesse momento a repórter corta ela e diz que um julgamento é um concurso. Era um concurso de credibilidade. E a Amber responde em seguida que ela não teria que ter doado para eles acreditarem nela. Ela deveria ter prometido para eles acreditarem nela. A repórter não deixa passar. Ela diz: mas você disse que fez certo? E ela volta a discutir ali sinônimos das palavras entre prometer e dar. E em resumo, mas imediatamente a repórter corta ela e diz: você prometeu que fez. Ela veio com tanta ladainha, gente, que a reportagem, a edição, cortou ela para uma imagem dela com a filha. E de como ela vai contar essa história para a filha dela. E ela vai dizer para a filha que ela fez tudo o que pôde. E no final, ela balança a cabeça como se negasse e ainda diz que ama o Johnny Depp. E depois de tudo isso, convenientemente, ela diz que ama o Johnny. E assim, pasma com essa declaração e sem palavras eu termino esse vídeo. Comentem aqui no canal sobre essa última fala dela, porque eu estou realmente sem palavras. E para você que não é inscrito, se inscreva no canal. Muito obrigada. Para você que já é inscrito, muito, muito obrigada.